Hello everybody, eu estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês e no vídeo de hoje eu vou fazer uma revisão aí de um conteúdo que vocês viram no mês de maio, que é o futuro com Going To. Então, o futuro com Going To, lembre que a gente tem dois futuros, né? Nós temos o futuro com Will e temos o futuro com o Be Going To, que é esse que nós estamos vendo agora. Okay? O futuro com Going To ele é um futuro certo, é um futuro que é certo acontecer no futuro, ok? Já o futuro com Will não é nada, é algo incerto de acontecer, ok? Só são previsões rasas, certo? Então nós usamos o Going To para nos referir ao futuro, como vocês já sabem. Nesse lado aqui em laranja, ou amarelo, dependendo do que você está enxergando aí, nós temos três exemplos usando going to. É a mesma frase, só que uma está na afirmativa, outra está no negativa e o outro está no interrogativa. A primeira frase nós temos aí She's going to dance tomorrow, né, tá afirmativa. Temos a segunda frase She's not going to dance tomorrow, que é negativa, e Is she going to dance tomorrow, que é interrogativa. A tradução você vê aí embaixo, ok? Mas como que eu formo aí o futuro com be going to, ou só going to, como muita gente costuma falar? Então, para formar aí o futuro com going to, vamos aí dividir entre afirmativa, negativa e interrogativa, porque muda, né? Na afirmativa, nós temos aqui em 4 cores que eu separei para você identificar na frase que eu usei no exemplo passado lá, tá? Então aqui o sujeito em vermelho, nós temos o sujeito, temos o verbo to be, going to e o verbo principal. Então, vamos ver aqui na frase que eu usei, she's going to dance tomorrow. O sujeito, she, o verbo to be, lembra que nós temos 3 verbos to be, am, is, are. Como aqui a gente está com o sujeito she, então o que vai acompanhar o she, a gente sabe que é o verbo to be, is. Mais going to, que a gente está vendo aí, e mais o verbo dance em amarelo, ok? O tomorrow é como se fosse só um complemento mesmo, certo? Então, a gente tem aí como fazer a forma afirmativa. A forma negativa. Forma negativa, nós temos aí o sujeito, mais o verbo to be. Depois do verbo to be, nós temos o not. Depois do not, going to. E depois é o verbo principal. Vamos ver aí como fica a forma negativa. She's not going to dance tomorrow. Então, a gente tem o sujeito she, nós temos o verbo to be is, nós temos o not, nós temos going to, nós temos o verbo principal em amarelo que é dance, e nós temos o complemento tomorrow. Ok? Ah, mas se em vez de she fosse... Deixa eu ver onde é que está aqui meu mouse. Em vez de she fosse you, aqui seria is? Não, seria are, porque o que acompanha, o verbo to be que acompanha you não é is, é are, ok? Lembrando que aqui eu tenho ó, not, ele está na forma normal. Eu poderia colocar aqui isn't, tá? I-S-N, apóstrofo T. Ok? Então eu poderia usar também, mas aqui eu quis colocar dessa forma para ficar melhor de vocês visualizarem. Na forma interrogativa, do outro lado, nós temos o que vem primeiro é o verbo to be, depois o sujeito, depois o going to e depois o verbo principal. Temos esse exemplo aqui. Is she going to dance tomorrow? Temos aí o is, que vem primeiro, é o verbo to be. Temos o she, no caso aí está sendo o sujeito, mais going to, mais dance, mais o complemento tomorrow. Claro que você não pode esquecer no fim da frase o ponto de interrogação, é muito importante e até hoje tem gente aí que ainda esquece, certo? Então vamos ver aqui mais exemplos. Nós temos o primeiro exemplo ali, Is Fred going to buy a new car? Ok, nós temos esse exemplo que é interrogativo, é uma pergunta que está perguntando, Fred vai comprar um novo carro, um carro novo logo, né? É uma pergunta, temos o sujeito aí Fred, ok? Temos o verbo to be is, going to, temos o buy, que é verbo comprar, que é o verbo principal, e o restante da frase que é complemento. Temos aí nessa segunda frase, Are John and Pen going to visit Milan when they are in Italy?
né? Então, John e Pen vão visitar Milão quando eles estiverem na Itália? É uma pergunta, ok? E aqui a gente tem o sujeito, que é John and Pen, equivalente a they, que é eles. Nós temos o verbo to be are, como é uma pergunta, então o verbo to be vem na frente. Temos o going to e temos o verbo principal, que é visit, que é visitar, ok? Terceira frase, I think Nigel and Mary are going to have a party next week. Eu acho que Nigel e Mary vão fazer ou vão dar uma festa na próxima semana. Ok? Então aqui você vê que a gente colocou aqui esse pequeno complementozinho. Eu acho, né? Aí temos Nigel and Mary are going to have a party. Nigel e Mary, como eles são equivalentes a they, então aqui a gente tem o sujeito, o verbo to be are, temos o going to e temos o have, né, que é o verbo principal aí. Nessa quarta frase, we are going to have dinner together tomorrow. We are, né, temos o sujeito we, verbo to be are, going to e verbo principal have a dinner, que é ter um jantar, ou fazer um jantar, ou jantar somente, ok? Nós iremos jantar junto amanhã. E temos a última frase, que é negativa, só que é interrogativa. Pode acontecer disso? Pode sim, mas geralmente não acontece, ok? A gente não usa muito, pelo menos eu não vou usar muito com vocês, mas pode acontecer. Aren't you going to stay at the library until your report is finished? Você não vai ficar na biblioteca até o seu relatório ter finalizado? Então, a gente tem aí essa frase também, ok? Nós vamos agora para duas questões sobre o going to, ok? Então, vamos lá. Bem, vamos aqui para a primeira questão. A principal diferença do futuro going to para o futuro com will é que o futuro going to dá a ideia de algo que é certeza acontecer no futuro. Com base no que você viu anteriormente, marque a opção em que a estrutura da frase no futuro going to está correta. Então, você vai marcar aí somente a frase que esteja no futuro com going to de forma correta, ok? Então, vamos aqui acompanhar comigo e a gente vai ver qual é a resposta correta aí. Letra A. They are going to enjoy the afternoon watching movies. They are to enjoy the afternoon watching movies. E aí, a frase está correta ou está errada? A frase está errada. Por quê? Porque você vê aqui que they are to. O are deveria vir aqui, ó, depois do they. They are going to enjoy the afternoon watching movies. Então, essa frase aí está errada, tá? O verbo to be tem que vir depois do sujeito they. Letra B. We are going to build a new garage. E aí, esta frase está correta ou está errada? Quem acha que está correta, acertou porque a frase está correta. We are going to build a new garage. Nós iremos construir uma nova garagem, ok? Você vê aqui que nós temos o sujeito, verbo to be are, going to, mais o verbo principal build. Letra C. He going to buy a car. Está errado, porque está faltando o verbo to be aqui. He is going to buy a car. Letra D. She doesn't not going to move to another city. Está errado, porque aqui ele tentou fazer uma forma negativa, só que a forma negativa não tem esse does aqui no caso do futuro com going to. Se ele fosse negativo, deveria ser is, o verbo to be is que acompanha com o sujeito she. Então está errado também. Letra E. In Italy, you will going to learn Italian, né? O que está errado aqui? Nós temos a presença do will e going to, então está errado também, ou um ou outro, tá? Então, mais adequado aqui seria going to. Então, também está errado. Vamos para a segunda questão. A forma negativa da frase The ballet career is going to be hard forever é. Aí você tem que marcar a forma negativa. Qual seria a forma negativa dessa frase? Letra A. Is the ballet career going to be hard forever?
está errada. Por quê? Porque a gente tem um ponto de interrogação aqui e não tem nada que indique que a frase é negativa. Então, está errada. Tá? Essa frase é interrogativa. Letra B. The ballet career doesn't going to be hard forever. Veja que colocou aqui doesn't. Está errado. Nós não usamos o doesn't no caso do going to. A gente usa o verbo to be negativo. Letra C. The ballet career not is going to be hard forever. Também está errado essa frase. Por quê? Porque o not veio antes do verbo to be is. Ele tem que vir depois. Então, está errado. Letra D. The ballet career is going not to be hard forever. Também está errado. Por que está errado? Porque o not, que indica negativa, está depois do going to. Aliás, está depois do going, antes do to. Ele deveria ser colocado aqui depois do verbo to be is. Está errado. Letra E. The ballet career is not going to be hard forever. Certo ou errado? Certo, né? Você vê aqui que o not está depois do verbo to be e antes do going to. Então, aí foi a primeira parte da revisão de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Esse conteúdo é bem simples. E agora, eu vou para o próximo vídeo, né? Vocês dão um clique lá no vídeo sobre o comparativo. Ok? Até mais!